Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Arius Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez fazendo análises do anime de Zoom 100. Dessa vez a gente então vai para o 7º episódio do anime, que temos ali algumas coisas bem interessantes acontecendo. O chip entre Akira e Shizuka torna-se ainda mais forte depois desse episódio. A gente passa a entender ainda mais o passado da Shizuka, fora também a conclusão, de certa forma, desse arco que a gente tem em relação ao Akira e o antigo chefe dele que voltou a atazaná-lo. E a gente vai ter então com isso a conclusão desse arco de uma maneira um tanto quanto bem interessante. Mas antes da gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se não por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. De fato, espero imensamente que vocês gostem do vídeo. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente começa, no fim das contas, vendo ali um pouco mais do passado da Shizuka, que a gente já tinha, na verdade, visto alguns pequenos frames aqui e ali, algumas lembranças dela que foram aos poucos sendo jogadas para nós quando a gente entende um pouco mais do que realmente aconteceu. A gente vê de que ela era filha de um cara absurdamente rico e ao mesmo tempo um tremendo de um escroto, enquanto ela, quando criancinha, que pelo visto não tinha mãe, a mãe morreu, abandonou a família, o que quer que seja, mas ela que andando ali pelo visto, voltando depois da escola, a gente mesmo viu quão interessante acaba até sendo o contraste que a gente tem, por conta da ambientação completamente sombria, algo ali chovendo, algo mais escuro, e ela que vem ali, os olhos dela bem brilhosos na cena, e também fora o guarda-chuva vermelho, ficou uma cena até bem bonita. Então achei interessante de comentar sobre isso, mas o ponto é de que ela, voltando ali pra casa, acaba encontrando um cachorrinho que ela simplesmente decide adotar e cuidar dele. Só que o pai dela mesmo tenta entender pra que adotar um cachorro doente. Como sua filha, ela tem o dever de se destacar em relação aos outros, e é justamente para isso que ela precisa descartar os fracos, ao menos que ela queira acabar na rua como esse cachorro que o pai dela vê apenas como sendo alguém completamente escroto. Ela que começa a pensar em tudo isso, porque tudo que ela vê o Akira passando é algo que ela também viu ali, que ela mesma passou, essa privação da própria liberdade dela, o próprio livre-arbítrio dela, o pai dela que ditava a vida dela como ele bem quisesse, dizendo que era pro bem dela, mas no fim das contas ela sabia de que não era. Ele fazia tudo aquilo apenas pensando em si mesmo e dizia ali na hipocrisia dele que era para o bem da sua filha. E ela mesmo vê ali o Akira feito um escravo, no fim das contas, uma mera ferramenta trabalhando pro antigo chefe dele e também para todos os outros subordinados desse chefe, filha da mãe, onde ele, por exemplo, caindo ali no chão, derrubando algumas cervejas, a gente vê ele completamente exausto, não só fisicamente, mas também mentalmente. A gente mesmo percebe quando ele começa a pedir desculpa, ele fala desculpa, 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 ele entra num frenesi total ali, que a mente dele vira uma verdadeira confusão, um verdadeiro cacos no fim das contas. Então a gente vê que realmente o personagem é completamente traumatizado mais uma vez, e a Shizuka só observando tudo isso, e ela ali com um olhar bem sério ao mesmo tempo triste, porque ela entende o que o Akira passou, é algo que ela também passou e vê que ele mais uma vez está passando, enquanto o chefe do Akira, que até ali resmungando ali, dizendo que só aceita bebidas sendo servidas por jovens garotas, e ele simplesmente vem e chama quem para fazer isso? A Shizuka, que
tenta ali claramente evitar maiores problemas ali, já que o segundo dia de trabalho do Akira, que seria o último, já está para acabar, então ela tenta evitar mais problemas, só que a gente sabe de que o Akira não iria ficar só 2 dias. Ele em si iria sim, de fato, ficar só 2 dias, só que o chefe dele sabe muito bem como usar o Akira ao seu favor, como quebrar ali ele, torná-lo mais uma vez uma mera ferramenta ali para ele, onde a gente passa a ter só cada vez mais ódio do chefe dele. Que bom, dá uma baita de uma vontade de quebrar a cara do cara, porque tem uma cena onde ele pede para que a Shizuka beba ali cerveja com todo mundo, onde ela vem, ela tentando evitar brigas, quando ele vê o quão bem ela engole e quer que ela bote outra coisa na boca, então já dá para entender muito bem o que esse filha da mãe, para não falar outras coisas, senão esse vídeo pode acabar virando mais 18, até mesmo ser desmonetizado ou qualquer outra coisa do tipo, mas o ponto é de que o cara é um verdadeiro lixo. E a própria Shizuka, que não tenta fazer nada contra pelo simples fato de que ela quer evitar mais problemas, ela logo iria sair daí. Então o Akira é um problema à parte, se ele quiser ficar aí, que seja. Mas é óbvio, ela descobre um pouco mais sobre ele, a questão da lista de 100 coisas que ele quer fazer antes de virar zumbi. Ele é que acaba mudando completamente a visão dela sobre o mundo, tudo que ela enxergava ali, algo que a gente mesmo vê na própria Open, dá ali uma vibe bem parecida de como o Akira enxergava quando ele começou a trabalhar naquele quase processo de pura escravidão, de certa forma, que a gente via ele sendo completamente explorado pelo trabalho dele. Ele, assim como a Shizuka, meio que via o mundo no completo preto e branco, e ela que passa aos poucos a ver essas cores justamente graças ao Akira. O próprio Akira ali, que trabalhando feito um escravo ali, sendo judiado, xingado pelo chefe dele, enquanto o cara que simplesmente tenta fazer outras coisas com a Shizuka, pedindo para que ela seja boazinha ou que deixe ele acariciar as partes frontais dela. Então, se eu simplesmente fosse ela, eu sentaria porrada no cara, dava um tapa, um soco, mas ela tenta evitar maiores problemas, como eu já expliquei. Mas o ponto é de que o chefe do Akira é um completo canalha no fim das contas. Esse episódio provavelmente vai acabar saindo com vários xingamentos a esse cara, mas a gente vê de que o próprio chefe dele se gabando, dizendo de que quem consertou o carro dele, quem tratou do amigo ferido dele, quem deixou eles dormirem aí em segurança. O Akira, ao ver do chefe dele, só precisa calar a boca e falar exatamente o que ele manda. Quando a própria Shizuka vendo esse negócio de precisa isso, precisa aquilo, de ordens atrás da outra, fazem ela lembrar de quando ela era ali, desde quando ela era bebezinha, o pai dela ensinou de que ela apenas precisava vencer e para isso precisava obedecê-lo, onde a gente mesmo entende de que um pouco mais do passado do pai dela, onde na juventude o pai dela foi sozinho para os Estados Unidos e construiu um império ao longo da vida, sobrevivendo até mesmo à crise que ocorreu no ano de 2008 e assim virou um financista frio e calculista que era até mesmo temido pelos próprios americanos. E por conta disso, de toda essa fama, esse prestígio que ele adquiriu, todos sempre esperavam que ela fosse alguém perfeita, alguém que conseguisse atingir o mesmo patamar dele, as mesmas expectativas que eram impostas sobre ela. Só que no fim das contas ela não queria ser que nem o pai dela. Ela repudiava completamente essa visão de mundo do pai dela, mas ela não podia fazer nada contra, e ela mesma entende já de que tudo que ela tinha, a vida dela, esse bem bom que ela tinha, esse luxo, toda essa vida ali super rica, super
saúde, comida, casa, cama, um lugar completamente perfeito para dormir, mesmo que o pai fosse o completo escroto, as condições de vida que ela encontrava aí, mesmo com todo esse tratamento horrível do pai, era muito melhor do que até mesmo, por exemplo, viver na rua. E ela mesma ali acaba, no fim das contas, apenas aceitando, assim como a Kira aceitava as situações que ele vivia lá no trabalho. Ela se tornou alguém muito parecida com a Kira quando estava ali, naqueles 3 anos que ele trabalhou naquela empresa. Então ela mesmo tentando até mesmo, por exemplo, a gente vendo como gentil ela era, ela lendo livros de introdução à ciência veterinária para aprender a como cuidar do cachorrinho que ela meio que adota, ao menos começa a cuidar dele escondida, mesmo que o pai dela já acabe descobrindo sobre isso, e o destino do cachorro não é tão bom assim. Mas é bem legal ver isso, de fato dá aquele calorzinho no coração, aquela felicidade de ver ela ali feliz, ela ali vendo de que o cachorrinho tá bem, ela mesmo chorando de felicidade por ver de que nada aconteceu com ele, de que no fim das contas tá tudo bem, ao ponto de que o próprio sonho dela começa a se tornar ele ser médica. Talvez médica ligada à veterinária ou médica no geral, medicina, tratar de pessoas, sejam pessoas ou até mesmo animais. Só que no fim das contas o pai dela completamente ali escroto, repudiava essa ideia totalmente. Ela pode ser processada como médica, ela não ganha tão bem assim, o que é de certa forma uma certa mentira em alguns casos, mas ao mesmo tempo realmente, se a gente parar para pensar nas condições trabalhistas que um médico tem, talvez não sejam as melhores de todas, a carga horária é bem pesada e várias outras condições, mas o ponto é de que ao ver do pai dela, médicos e advogados são apenas usados por gente como eles, como por pessoas ricas, grandes magnatas, pelo ápice da sociedade. No fim das contas são só meros servidores, meros servos, aqueles que mais têm dinheiro. E ela tá tentando contrariar o pai, só que ele mesmo vê de que chega de conversa. E ele que também sabia ali sobre o cachorrinho dela e simplesmente pediu aos protetores de animais, o que é um tanto quanto duvidoso, porque o que eles simplesmente fazem? Eles sacrificam um cachorrinho, ou seja, ele vai de F. O que algo que não faz muito sentido de certa forma para protetores de animais, e a própria Shizuka ela vê ali uma criança observar isso, passar por isso, trauma que acaba sendo criado. O próprio pai coloca na mente dela perguntando a quem ela precisa agradecer pela vida de luxo que ela tem nesta casa. Ela só precisa calar a sua boca e lhe obedecer. Ela mesma ali sempre teve a vida ditada por ele, sobre ela não precisa andar com subalternos, ela não precisa namorar tal pessoa, casamento é apenas um meio de reprodução, faça isso, faça aquilo, assim, assado, de um jeito ou do outro. Ela sabia de que não era essa a vida que ela queria tomar, ela sabia que tudo isso era completamente errado, mas se ela não obedecer, ela não vai conseguir sobreviver aí. Então ela baixou a sua cabeça, vendo de que ela precisa obedecer a tudo que ele diz apenas para sobreviver. E o próprio Akira, que enquanto isso, em completo desespero, ali ele todo atrapalhado e se afetando até mesmo o desempenho do trabalho dele, e o chefe dele usa-se disso como desculpa de que do jeito que ele só está atrapalhando as coisas, ele vai ter de trabalhar muito mais para compensar tudo isso. E o Akira que até tentando contrariar, dizendo que ele só prometeu que iria trabalhar por 2 dias. Só que a gente já esperava que ele iria se mentir, usar o Akira ao seu bel prazer, onde ele mesmo que vê de que um fracote lerdo e preguiçoso como ele dá prejuízo apenas só por já estar vivo. Ele poderia trabalhar ali a sua vida inteira e ainda não bastaria. Mas ele que ao mesmo tempo é a mão que bate, que senta porrada no Akira, ao mesmo tempo ele vem ali com falso carisma ali, tentando
encantar o Akira, ele destrói psicologicamente o Akira para depois manipular ele ao seu bel prazer, dizendo de que ele só faz isso, só é tão duro com o Akira porque confia nas suas habilidades. Então ele mesmo pede para que ele fique aí, dizendo de que não tem nada que deva motivar ele a sair para um mundo tão perigoso. Ele precisa tomar decisões sozinho o tempo inteiro, o que fazer, o que comer, onde dormir, para onde ir, várias e várias coisas que o próprio chefe dele dizendo ali, nossa, o cara é um santo, mas no fim das contas é puro fingimento, como a gente bem sabe, dizendo de que não quer que o Akira acabe que nem esses zumbis, e é por isso que ele manda no Akira, para que o Akira não pense em nada, não tenha vontade própria, para que ele viva uma vida boa, que no fim das contas de boa não tem nada, ele apenas quebra psicologicamente o nosso protagonista para depois manipular ele ao seu bel prazer. Então a única coisa que a gente sente desse chefe filha da mãe é um nojo absurdo no fim das contas. A própria Shizuka, que observando ali tudo isso, ela lembra muito bem do pai dela dizendo de que ela só precisava seguir as suas ordens, vendo de que se ela não fizer isso, ela vai virar que nem, por exemplo, os moradores de ruas, que ao ver deles são pessoas que viveram como bem queriam e acabaram caindo na miséria, na fome, em vários outros problemas, e ele que vendo de que para ela vencer apenas ela deve seguir as suas ordens e fazer então apenas o que ele disser. Como sua filha, ele pede para que ela não envergonhe, e ele diz estar fazendo isso pelo bem dela, mas ela sabe de que isso é apenas pelo próprio bem dele. Ela acaba no fim das contas apenas aceitando isso puramente para sobreviver, mas chega ao ponto de que a Shizuka do agora até é uma dúvida que fica de como que ela se livrou de toda essa situação, o que aconteceu com o pai dela, como ela se livrou de tudo isso, como é que ela está de certa forma livre nesse momento. A gente vê de que mudando de cenário, a gente até fica de fato com essa dúvida, a gente vê de que ela então indo depois pro trailer que eles roubaram, ela acaba encontrando a lista de 100 coisas do Akira que ele quer fazer antes de virar um zumbi, e ela mesmo olha e sorri e acaba colocando uma coisinha a mais ali na lista para que ele também faça, porque é algo que ele necessita fazer a todo custo. E ela que é alguém incrível, ela só dá orgulho no fim das contas nesse episódio, é a verdadeira 10/10, quando a gente vê de que ainda teremos sim um clímaxzinho nesse episódio, não vai ser apenas sobre esse drama psicológico do Akira, por conta de que um dos trabalhadores ali que está trabalhando ao mando desse antigo chefe do Akira acaba esquecendo, ou ao menos deixando a porta de um dos caminhões aberta por um bom tempo, e quando ele fecha ele acaba não percebendo de que um zumbi estava lá dentro. Zumbi esse que por sinal vai causar um baita do tumulto. Mas o ponto é de que o Akira ali diante do Kensho já recuperado e da Shizuka já disposta a ir embora ali ao lado do Kensho e tentando também trazer o Akira. Só que a gente vê de que nada disso vai acontecer como eles estavam imaginando. O próprio Akira dizendo de que acha que ele vai ficar, se ele ficar, o chefe dele disse que iria cuidar dele, e o próprio Kensho tentando contestar isso, a gente vendo um Akira completamente quebrado ao ponto de que os próprios olhos dele, como se a gente visse uma espiral infinita, como se tivesse um verdadeiro transe no fim das contas, completamente quebrado e manipulado pelo seu chefe. E a Shizuka que no fim das contas vê, então tá, vamos embora, já que ele não quer ficar aqui, vendo de que o Akira dizer de que precisa pagar ao chefe dele por tudo que ele fez, só que ela já se cansa disso, de precisa isso, precisa aquilo, precisa de não sei o que, ela pede para que ele simplesmente cale a boca. O Akira ali, já que ela já não vai mais ver ele nunca mais, ela vai lhe dizer uma última coisa. Esse homem que quer que o Akira se submeta totalmente
frente a ele. É alguém, no fim das contas, completamente escroto. Ela mesmo pergunta se o Akira sabe o que ele quer de verdade. Ele quer apenas lhe dominar e lhe obrigar a fazer as vontades dele. A sua liberdade para escolher o seu amor próprio na qual ele necessita para sobreviver. O seu orgulho, a sua própria identidade, a sua própria vida. Ele quer que ele abandone tudo isso para tirar tudo do Akira, para que ele apenas ali continue trabalhando como uma mera ferramenta. Ele é alguém que, no fim das contas, não tem autoestima alguma e nunca está satisfeito. Ele é alguém infeliz que fará qualquer coisa para se autoafirmar. E até hoje ela mesmo reconhece de que ela era assim, de fato, alguém como o Akira de agora. Ela mesmo sabe o quão ruim a vida dela era, ela vivendo uma vida de mentira, ela fazendo coisas que ela não queria fazer, sendo obrigada a fazer. Ela entende muito bem o porquê do Akira estar vivendo até um pouco tempo atrás a vida num modo completamente adoidado. Ele desistiu daquela vida no automático, onde ele não tinha liberdade. Ele vem para se autoafirmar e dizer de que ele quer sim ser livre. Ele quer fazer o que ele bem entender do seu modo. E a Shizuka passa a admirar isso. E graças ao Akira, ela mesmo vendo de que foi ele quem finalmente abriu os olhos dela. Ela já não vai mais se submeter a ninguém. Uma cena absurda, como se ela estivesse protegendo a sua versão mais jovem do seu pai completamente escroto, dizendo de que não vai mais se submeter a mais ninguém, olhando no rosto do seu pai. E ela mesmo continuando, dizendo de que quer apenas se afastar desse cretino nojento o mais rápido possível, com todas as forças das fibras do seu ser. Onde o próprio chefe ali do Akira tentando bancar o maioral, dizendo de que no fim das contas mulheres só dão problema, vindo com um monte de mimimi isso, mimimi aquilo. Só que a Shizuka, que, meus amigos, ela é incrível. Ela vê de que o Akira não é uma máquina nem um zumbi. Então ela pergunta o que ele quer fazer de verdade, entregando então a ele o caderno dele, a lista dele de 100 coisas que ele quer fazer antes de virar o zumbi. O próprio chefe do Akira até tenta pegar a lista, jogar, rasgar, pisotear completamente. Só que o Akira vê de que não, ele não vai aceitar isso de modo algum. Acaba se colocando ali no chão quando o chefe dele tenta pisar na lista, e ele que se coloca no chão, mesmo que ele seja pisoteado, chupado, humilhado, o que quer que seja, ele não vai desistir da vida que ele estava tendo até agora. Ele tem os seus olhos abertos pela Shizuka e ele vai sim mais uma vez lutar por todo essa liberdade que ele tanto queria ter. Ele que diz ali de fato obrigado ao seu chefe por ter cuidado dele, mas é aqui que eles se separam. Só que o próprio chefe dele dizendo de que um lixo como ele vai virar comida de zumbi assim que sair daí. Só que o Akira vê de que é melhor que ser explorado, feito um zumbi, sem poder fazer nada do que ele quer. E ele que marca na sua lista como concluída a tarefa que a Shizuka colocou para ele fazer. Repreenda o seu chefe idiota. E ele conseguiu fazer isso. Mas lembra daquele zumbi que tinha invadido aquele caminhão que a gente viu há alguns minutos atrás? Bom, ele acaba saindo ali de um caminhão. Quando chega um caminhão cheio de suprimentos, o pessoal vem abrir e lá o zumbi está matando ali o cara e começa uma verdadeira matança. O pessoal em puro desespero tentando fugir, roubam os caminhões, roubam ali os veículos, tentam fugir, só que os caminhões estavam sendo puxados por zumbis, basicamente tratados como escravos, e com isso esses zumbis começam a se libertar e começa um verdadeiro apocalipse desenfreado, digno, é claro, de Zunsen, a doideira que acaba sendo esse anime fantástico ao mesmo tempo. A gente vê de que o Akira
Akira, o Kensho, a Shizuka conseguem se salvar e também salvar algumas outras pessoas. Só que o Kensho vê que eles não podem salvar a todos. Só que é nesse momento que o Akira enxerga uma maneira ali ao lado de todos esses entregadores de como resolver essa situação de uma vez por todas. O chefe dele, que em completo desespero por ser gordinho e acaba também caindo no chão, não conseguindo fugir dos zumbis que iriam devorar ele se não fosse a chegada do Akira, que vem manobrando no fim das contas um caminhão ali. Ele vem, bota ali o caminhão como barreira para que os zumbis não peguem o seu chefe. O próprio Kensho tentando entender do porquê ele está ajudando alguém completamente nojento como esse cara que era o chefe do Akira. Só que o ponto é de que mesmo quando a gente tem uma pontinha de raiva dessa decisão, a gente queria ver o chefe dele sofrer e se desesperar. O Akira ainda é incrível, ele mesmo vende que ficar olhando enquanto alguém é comido por zumbis não faz parte da sua lista. Então, até quando o cara toma uma decisão que a gente fica com uma pontinha de raiva, ele ainda dá-lhe um baita do orgulho. E a decisão dele, junto de todos os outros entregadores, é fazer todo um cerco de caminhões para prender ali os zumbis numa região, e com sinalizador ele simplesmente pega numa mão e joga ali no chão para explodir ali com a gasolina dos caminhões e criar uma explosão gigantesca para matar os zumbis queimados, enquanto ele vem ali na cena incrível, agarra o chefe dele, pula do meio de toda essa explosão. Então, meu amigo, que cena incrível! O próprio pessoal vendo como incrível é o Akira, agradecendo a ele, quando a própria Shizuka vendo que francamente ele vive fazendo loucuras, mas ainda assim foi bem interessante o que ele fez. Ao mesmo tempo que ele abre os olhos dela, ela abre os olhos dele, e ele também abre os olhos de todas essas pessoas que estão aí. Eles já cansaram de trabalhar para alguém que trata eles ali como verdadeiros escravos, vendo de que ele é um verdadeiro ditador no fim das contas, e começam a levar ali comida, água, todos os suprimentos básicos de sobrevivência, roupas, os transportes, tudo que eles é quem pegaram, eles é quem fizeram tudo. No fim das contas, esse gordão filho da mãe apenas veio manipulando todo mundo, criando essas armadilhas para forçar com que os outros trabalhassem para ele, mas no fim das contas ele perde tudo, que é ao menos um pouco satisfatório ver esse sofrimento dele. Enquanto o Akira, que depois de ir ali embora ao lado da Shizuka e do Kensho, agora já recuperado, ele que já não se lembra no fim das contas de nada do que aconteceu, ao menos boa parte, o que faz até um certo sentido, a gente mesmo vendo de que toda vez que ele ficava perto do seu chefe, ele completamente saía do ar naqueles momentos. Só que ao mesmo tempo ele já esquecendo isso, deixando um pouco de lado, mas ainda faz uma pequena reflexão, vendo de que parece que ele nunca vai encontrar o trabalho certo para ele. Só que é ali, mais uma vez, nesse desfecho de episódio incrível, que a Shizuka dá orgulho em uma outra cena. Ele não precisa ter pressa para encontrar um trabalho. Celebridades da internet, atletas de esportes, pilotos de drones, são trabalhos que ninguém imaginava que iriam existir, ao menos há uns 100 anos atrás. Novos trabalhos são criados o tempo todo. Então o que o Akira apenas deve fazer é continuar fazendo aquilo que ele quer e que gosta de fazer. E por fim, um dia, quem sabe, uma dessas coisas pode virar um trabalho que só ele pode fazer. E quem já shippava esse casal pode continuar assim shippando, porque, meus amigos, que incrível! O Akira dá-lhe um baita do orgulho, e a Shizuka ainda mais. Que anime bom de assistir! Mas a gente termina esse episódio no fim das contas, depois de
todo esse episódio de fato incrível. A gente, infelizmente, é claro, também tem que terminar, né? Já vou me despedindo então de todos vocês, mas vamos sim continuar fazendo todos os reviews de cada um dos episódios de Zulsen até o final da sua primeira temporada. Então, se vocês estiverem gostando, espero que deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Eu de fato agradeço imensamente o apoio de todos vocês, de fato, muito obrigado por tudo. Vejo então todos vocês no próximo vídeo e muito obrigado por tudo. Falou, valeu e